boa tarde. Vamos lá, deixa eu botar a minha tela aqui. Só a gente fez uma votação lá no Facebook que a gente tem junto para conversar. Ixi, Maria, calma aí, deixa eu botar aqui tela 2. Vamos ver se aparece para vocês. Aqui, a gente fez uma votação lá sobre falar de mercado a termo ou falar de deixa eu ver até como tá as duas votações que a gente fez. Tá, a gente fez uma de falar sobre mercado a termo ou falar sobre hedge de mini, tá? Não muita gente votou, achei que ia ter mais gente votando, vocês. Mas bastante gente quis o hedge do mini, tá bom? E eu acho que num ano como esse que a gente tá, é interessante falar de hedge de carteira, tá? Seja a carteira buy and hold, né, que é aquela que você compra e segura, seja uma carteira um pouco mais curta, de um mês, de alguma coisa assim, onde você queira uma certa segurança, tá? Eu não vou, assim, a gente não vai entrar muito pelo menos a priori, numa questão prática sobre isso, tá bom? A gente vai sim montar a gente vai montar uma planilha para você fazer hedge, tá? Mas eu quero mais passar a ideia geral do hedge, tá? E a ideia geral do hedge com mini. Como? Tá? Eu quero ser até um pouco meio chato com relação a isso, porque eu quero entrar na parte de matemática, na parte para a gente entender de fato por que aquele hedge do índice com o mini índice funcionaria, tá bom? Só para você, 82% das pessoas que votaram quiseram o hedge com o mini, tá? E outra pesquisa que tá tendo, que vocês ainda não votaram muito, tá? A gente teve 20 votos, é sobre voltar o curso para o começo ou não, tá? Pelo visto, o não está ganhando bem, né? Tá ganhando bem, tá com... Deixa eu ver aqui, vamos votar não aqui. Tá com 67%, eu acho que é bem mais gente não querendo que a gente volte o curso, o que eu acho justo, dado que a gente já voltou algumas vezes, tá? Para quem queria que voltasse e não e pode se prejudicar com isso, eu tenho duas coisinhas, tá bom? Duas coisinhas para falar. Primeiro, as aulas passadas lá no YouTube da Nova Futura, deixa eu abrir aqui o YouTube da Nova Futura para vocês verem, para quem não viu ainda, tá? Eu acho interessante, lá no YouTube da Nova Futura a gente começou a colocar, tá? Alguns né, os vídeos os vídeos que a gente fala aqui, então operação estruturada com mini, tá vendo? Operações estruturadas com Marcelo Todeschini, blá blá blá, você vai conseguir ter aí as aulas passadas na íntegra para você relembrar algum assunto, tá? Se você quiser relembrar bem do comecinho mesmo, né, também é uma solução boa, eu acho. A gente começou ontem, teve aula, acho que bastante gente aqui inclusive participou da aula, né, onde a gente tá falando de mercado de derivativo no YouTube e tá bem no comecinho, tá? Então aqui você tem a primeira, a segunda e a terceira aula já, então se a gente não tá, se você tá um pouco perdido nas aulas, dá uma olhadinha nessas daqui, dá uma olhadinha nas da Nova Futura, que eu acho que volta, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre hedge com mini e eu quero começar, tá, mostrando uma visão bem geral do que é hedge, tá? E vamos começar Vamos começar devagarinho, tá bom? A ideia é que a gente comece devagarinho. E a gente vá avançando nessa ideia de proteção de carteira, porque é um ano, né? Como que a gente vai viver agora de eleição e tudo mais, quem pegou sabe que normalmente é um ano mais complicado. Então vamos falar um pouquinho sobre hedge e no final, para quem já viu essa apresentação, sabe, a gente monta uma planilha, tá? Que eu mando para vocês também, se vocês quiserem. A gente monta uma planilha junto aqui para te dar como fazer esse hedge exatamente para sua carteira especificamente. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber, tá, é o que é hedge, tá? O que é fazer hedge de carteira, tá? A gente viu no começo do curso, de opção, a gente viu que uma das grandes qualidades
dos derivativos, não é nem só das opções em si, é dos derivativos, tá? É a proteção, né? É o hedge, tá? Se você procurar lá, antes da gente começar de fato a falar da matemática, da estatística e de tudo que envolve, tá? O conceito de hedge, ele vem, tá? De proteção. Então, a ideia que a gente vai fazer aqui, a ideia que a gente vai desenvolver aqui, tá? É proteger uma carteira. Então, se você procurar ali no Wikipedia da vida, você vai ver que é uma estratégia de hedge consiste em assumir uma posição comprada ou vendida, tá bom? Em um derivativo. Então, derivativo pode ser uma opção, pode ser um contrato futuro, pode ser um termo, pode ser qualquer coisa que derive do ativo que você está falando, tá? Visando, isso é importante, tá? Isso é muito importante. Visando, cadê a minha canetinha? Faz tempo que a gente não fazia uma aula com PowerPoint, né? Visando minimizar ou eliminar o risco de outros ativos. O que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que, se você não está muito habituado com hedge, é que hedge não visa lucro, hedge visa minimizar ou eliminar o risco, tá, de outros ativos que você tem na sua carteira, tá bom? Essa explicação, ela é chata, né? A estratégia consiste em assumir, parece que você está lendo um livro chato. Vamos pensar o que é hedge de uma forma mais simples, tá bom? O hedge, basicamente, que a gente vai entender aqui, tá bom? É você tem uma carteira, tá? Seja uma e aí qualquer carteira, tá? Você tem uma carteira com uma porrada de ação, ou você tem uma carteira com uma ação só, ou você tem uma carteira com 5, 6 ações, não importa a sua carteira em si, tá bom? A ideia é a gente descobrir uma posição complementar, ou seja, colocar uma posição a mais na sua carteira, tá? E essa posição conseguir eliminar, tá, o risco total, 100%, muito difícil, tá? Ou minimizar um eventual risco, tá? A gente vai trabalhar, a gente nunca trabalha com a palavra eliminar, porque se você eliminar todo o risco, não faz nenhum sentido, né? Se você entra numa coisa que tem risco 0,000, ela não pode te pagar nada, tá? Além, sei lá, de uma taxa qualquer, né? Muito baixa. Então a nossa ideia é sempre, a gente vai trabalhar sempre com a ideia de minimizar, então deixar o menor possível esse risco que eu não quero correr, tá bom? Essa ideia, se você for pensar, né? Vocês, quem já procurou um pouquinho sobre opção, já deve ter visto alguma coisa de hedge de carteira de opção, que é basicamente, que a gente já falou aqui também, que é basicamente você fazer o delta, sabe? O delta da opção, ele é exatamente para você minimizar algum risco, tá? Um eventual risco. Então você escolhe um risco que você não quer correr e tenta eliminar ou minimizar esse risco que você não quer correr, tá bom? Então hedge é isso, tá? A pergunta que fica é quem deve fazer o hedge. Tá? Teoricamente, gente, quando você faz um investimento, qualquer que seja ele na bolsa de valores, você sempre corre vários riscos, tá bom? Você corre risco de liquidez, tá? Quando você, por exemplo, compra uma ação que não tem muita liquidez, que o preço é muito largo, ou que pouca gente apregoa preço nela, você corre sim risco de liquidez. Já deve ter acontecido, se você fez alguma coisa desse tipo, você compra uma ação, ela tem que estar subindo, mas não tem preço de venda. Isso é um risco. Tá? A gente tem risco de mercado, risco global, né? Alguma coisa acontecer, uma guerra acontecer, alguma coisa muito grande. Você tem o risco do país, você tem diversos riscos, tá? Que você, um evento político, alguma coisa assim, você tem diversos riscos que você corre quando você entra na operação. A ideia nunca é eliminar todo o risco. Tá? Eliminar todo o risco não faz sentido. Se você quer eliminar todo o risco, você vai para uma renda fixa, para um tesouro, para alguma coisa assim, onde o risco ele fica só no risco Brasil, vamos dizer assim, né? Teoricamente, tá? Não é exatamente, mas teoricamente. A pergunta que fica é quem deve fazer o risco, tá? Teoricamente, todo mundo. Todo mundo precisa olhar o book, né? Olhar o book que tem e tentar sim eliminar algum risco. A gente não consegue trabalhar, tá, olhando para uma posição e gerenciando todo o risco envolvido. São muitos os riscos envolvidos. Então você tenta, né, olhar e falar: esse aqui eu não quero correr.
tá? Então eu vou tentar fazer alguma coisa para eliminar esse daqui e ficar com os outros livres, porque os outros eu estou acostumado. É basicamente isso. Então todo mundo que é prudente tem que fazer hedge, tá bom? De uma forma ou de outra, tá bom? Quem faz hedge normalmente, só para vocês entenderem, quem faz hedge normalmente? Agricultor faz muito hedge, tá bom? Na verdade, quando a gente falou lá no começo, do curso de opção, né, a gente falou que opção ela tinha como princípio básico, né, servir agricultores para fazer hedge, tá? Então é muito importante que esse mercado para esse tipo de investidor. Empresa faz muito hedge também. Empresa que, sei lá, importa ou exporta coisa para o exterior precisa se proteger, por exemplo, de uma oscilação do dólar, precisa se proteger de uma oscilação dos juros, precisa se proteger de vários tipos de coisa que ela não quer correr o risco. Entenda, pega um exemplo assim, você tem você tem uma empresa de, sei lá, que vende plástico, você vende interruptor, por exemplo, tá bom? A sua especialidade é vender interruptor para os Estados Unidos, né? Você tem vários riscos envolvidos nesse seu negócio. No negócio fazer interruptor e vender interruptor já existe vários riscos que você conhece. Porém, um risco que sua empresa corre é da oscilação do dólar, né? Se o dólar está alto, se o dólar está baixo, isso muda no seu resultado, concorda? Então, você, uma empresa de interruptor, por exemplo, tá bom? Que já gerencia vários riscos que vem da sua operação, tá? Não quer correr um outro risco onde você talvez não seja uma pessoa muito bem informada. Então, empresa sim faz muito hedge, empresa sim se protege muito de oscilações, tá? Então, você, tá, é uma pessoa que também precisa fazer hedge, obviamente, controlando o risco que lhe convém. Perfeito? Então, entendemos mais ou menos o que é a ideia do hedge, tá? O que é, para que serve fazer esse hedge. Agora, vamos tentar pegar aqui uma ideia, um exemplo, tá? Prático de um hedge, por exemplo, tá? Vou falar alguns exemplos para vocês. Tá? Desculpa. Vou dar um exemplo de hedge que, inclusive, a gente já falou em uma de nossas aulas, tá bom? Imagina, eu vou tentar falar um pouco mais rápido do que a gente já comentou sobre isso. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Se tiver muito rápido, se tiver alguma coisa assim, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Eu estou assumindo que a gente já tem certo conhecimento sobre esse assunto, tá? Vamos lá, então. Exemplo de hedge. Tá? Imagina a seguinte situação. Você tem a bolsa a 60 mil pontos, sei lá, né? Aí você já percebe que esse slide foi feito há um tempinho, né? Porque bolsa 60 mil pontos faz tempo que ela não tá, né? Mas você tem uma bolsa a 60 mil pontos, onde você acredita que a bolsa vá subir para 70 mil pontos. Então você acha aí da sua cabeça, ou você viu algum call, ou você conversou com alguém, ou você viu um gráfico, qualquer coisa, você analisa e fala, pô, essa bolsa pode subir para 70 mil pontos. A pergunta que fica é, se uma coisa está valendo 60 mil e vai subir para 70, o que você faz? Você compra, não é verdade? O negócio está valendo 60, vai bater 70, pô, você compra. Isso é óbvio, tá? O grande porém, tá, é um evento no meio do ano, por exemplo, olha como isso fica atual para esse ano. Tá bom? Olha como esse exemplo, mesmo sendo feito há bastante tempo, ele continua atual, tá, gente? Você tem uma coisa que vale 60 mil, né? A bolsa hoje, você acha que essa bolsa vai subir, tá bom? Só que um evento, uma eleição, por exemplo, pode ser uma eleição aqui dentro, pode ser uma eleição lá fora, pode ser uma eleição, lá fora nos Estados Unidos, na Europa, pode ser vários eventos, vários tipos de eventos, tá? Ou até algum evento que você não consegue saber, por exemplo, o negócio do Joesley, tá? Que seria um grande problema, tá? Só que você não sabe de antemão, mas numa estratégia aqui que a gente está fazendo, comprar a bolsa a 60 mil para levar ela a 70, tá? Tendo um evento aqui onde, pelas suas conjecturas, vamos dizer assim, ele possa vir a cair para 51 mil pontos. Então essa é a estratégia. Tá? Eu sempre falo que investir na bolsa de valores é estratégia,
tá bom? Seja no day trade, seja no longo prazo, para investir, você faz via estratégia. Você tem que saber o que esperar, tá bom? A grande questão é, de duas uma, você tem uma coisa que vale 60 que vai bater 70, só que pode cair para 51. Aí você pensa assim, pô, eu até quero esses 10 mil pontos aqui, por exemplo, tá? Isso cabe para qualquer ativo, tá, gente? Isso cabe para qualquer ativo. Por exemplo, o Petro, se você acha que ela vai bater 25, ela pode cair para 16, tá? Eu até quero esses 10 mil aqui, mas eu não quero ou eu não posso com essa queda de 9 mil pontos ou mais, né? Eu não aguento essa queda de 9 mil pontos dependendo desse evento. Então, de duas uma, ou você coloca no peito, bate no peito e fala assim, vamos, pode pá que eu vou comprar 60 e eu aguento porque vai bater 70, ou você fala, não vou entrar não, tá? Se você está no mercado há 3 dias, você sabe que toda operação que você não compra, sobe. E toda operação que você... Não é verdade? Parece, é a lei de Murphy, né? Se eu não comprar a 60 mil, esse evento aqui vai ser bom e vai bater 70. Se eu comprar, vai bater 51. Parece que acontece. Mas, brincadeiras à parte, a grande questão é, ou você compra e aguenta o risco de bater 51, ou você simplesmente não compra e fica de fora. Isso se você não souber o que é um hedge, tá? Se você souber o que é um hedge, a coisa muda. Por quê? Porque, com o conhecimento que a gente tem, tá? Isso é um exemplo de hedge, não é o hedge que a gente vai fazer, tá bom? Mas a gente sabe que a compra de uma put, por exemplo, nos 58 mil, ou seja, a compra da bolsa com a compra da put a 58 mil, existem outros tipos, né? A gente já sabe, a gente podia fazer um put spread, um put spread collar, a gente podia fazer um collar, a gente podia fazer outros tipos, tá? Eu tô dando um exemplo mais básico, mas uma compra de uma put nos 58 mil faria com que a minha operação ficasse muito mais atraente com relação a risco, tá? Então repara que, a sua posição é a compra de bolsa a 60 mil pontos. Perfeito? Sua posição é a compra a 60 mil pontos. A sua posição complementar, que foi o que a gente falou lá atrás, né? Você faz uma posição complementar para minimizar o risco, tá? Ou eliminar, é a compra da put a 58. Então, com uma posição complementar à sua atual, você minimizou o seu risco, você diminuiu o seu risco de 60 para 51, que era antes, que era o que você imaginava estrategicamente, para 60 para 58. Agora entrar nessa operação, tá? O risco é menor. Então, a ideia de hedge é exatamente essa. Não sei se ficou claro, não sei se deu para entender, mas a ideia de quando você está pensando... Isso, gente, é um outro mundo do mercado financeiro, tá bom? Pensar dessa maneira aqui é outro mundo no mercado financeiro, é quando você entra realmente para... eu sei, 150, mas deixa eu só ver uma... Putz, eu tô sem o negócio de risco aqui. Compra a Duke. Pode comprar. Oi, desculpa, gente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, isso aqui é um outro mundo do mercado financeiro, quando você começa a entrar realmente em estratégia, tá bom? Então, isso que a gente fez aqui é só um exemplo. Só queria que vocês entendessem, tá? E começassem a colocar na cabeça o que é um hedge, tá? Pode ser uma coisa muito simples, para alguns pode ser uma coisa um pouco menos simples, para outra eu optei por começar do básico, tá? Então, alguma dúvida sobre essa ideia de hedge? Vou falar outros exemplos de operações que também envolveriam hedge, tá? E vocês vão conseguir entender, porque todos os conceitos são muito simples, tá? Um agricultor, por exemplo, que compra uma put de milho, protege sua produção contra uma eventual safra ruim. Marcel, como assim? Vamos lá. Você, quando planta,
né, milho, por exemplo, né, um agricultor quando planta milho, ele tem na cabeça, na verdade ele tem no mercado quanto que vale o milho hoje, tá? Então vamos supor que o milho esteja valendo R$30, tá? Sei lá, só um valor X qualquer. O valor ele tá R$30, o milho, eu tô plantando ele hoje. Quando eu for colher para vender esse milho, eu não sei quanto vai estar. Pode estar mais baixo. A grande questão é, se o milho estiver mais baixo do que quando eu plantei, você concorda que todos os meus cálculos vão para o espaço? O agricultor não é operador de mercado, né? O agricultor quer plantar milho, tá? Então o que ele faz? Por exemplo, ele pode comprar uma put de milho, pode adquirir um direito de de vender milho a certo preço e travar todo o fluxo dele de uma maneira muito boa. E se tiver uma safra ruim e se o preço do milho cair, ele está garantido com o preço dele, tá? Mesma coisa, uma empresa, né? O exemplo de trás, uma empresa que compra uma call de dólar, né, para proteger uma dívida contra a oscilação do dólar americano. Se eu tenho uma dívida que eu preciso comprar dólar, tá bom? Se o dólar explodir, se o dólar for muito para cima, eu vou acabar perdendo dinheiro. O que eu faço para evitar isso? Eu compro uma call, por exemplo, de dólar qualquer, tá? Escolho lá uma call de dólar qualquer e me protejo dessa oscilação. Um açougue que compra uma put de milho, tá? Ó, operação da Lava Jato. Lembra que eu falei? O Joesley mexeu com o mercado de boi. Quem tinha uma put de boi não está tão preocupado assim. Então você vê, e você, né, que é o que a gente vai aprender, que vende mini índice para proteger sua carteira de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Essa é a ideia geral do hedge. Repara uma coisa, tá, que é importante, e última coisinha que eu queria falar sobre essa aula. Hedge, em nenhum momento, tá? Eu tô querendo ganhar dinheiro, você tá vendo? O cara que compra uma put de milho vai gastar dinheiro. O cara que compra uma call de dólar vai gastar dinheiro. O cara que compra uma put de boi vai gastar dinheiro. Você comprando mini índice ou vendendo mini índice, pode ter certeza que alguma coisa você está entregando para ter essa proteção, tá? A ideia do hedge não é lucrar com ele. A ideia do hedge é minimizar lucro. Pode parecer idiota, tá? Mas estou no mercado há bastante tempo e já vi gente querendo fazer hedge ou para ganhar dinheiro, né? Que tira todo o conceito de hedge da minha cabeça, né? Um hedge que você tenta ganhar dinheiro vira um investimento, vira uma especulação e não um hedge, tá? Então é muito importante que a gente coloque na nossa cabeça que o que a gente vai ver aqui, tá? A ideia é de proteção, é um outro mundo, uma outra parte do mercado financeiro. Tá bom, gente? Vocês estão meio dormindo hoje, que eu percebi, vocês estão falando pouco, acho que é porque a bolsa tá meio xoxa, talvez vocês estejam tristes. Só o Downer falou oi pra mim hoje. Tudo bem, não tem problema, tá? Você consegue passar aí inclusive conheci o Downer, ele veio aqui na corretora. Não é muito gente boa, tá, gente? Não é muito gente boa, o cara é meio... Não achei, não. Tá? Mas, gente, deu pra... Eu tô brincando. Deu pra entender a ideia? Vocês conseguiram entender a ideia do hedge, o que eu queria passar? Nas próximas aulas, tá? A gente vai começar a entrar, tá, em algumas premissas e começar a falar um pouquinho de matemática e um pouquinho de estatística para a gente começar a ver como que monta uma carteira, como que você faz para de fato fazer o hedge da sua carteira. Tudo bem? Então nas próximas aulas, amanhã e sexta eu acho que a gente termina, eu acho que a gente consegue terminar isso na sexta-feira e vocês vão ver que a gente vai ter toda uma planilha feitinha mostrando para vocês como que faz o hedge da sua carteira. Tá bom, gente? É isso aí, era isso que eu queria falar na aula de hoje. Eu vou deixar vocês com a Bruninha agora, vou parar de atrapalhar o tempo da Bruninha também, que eu já passei 5 minutinhos, tá? Muito obrigado, até amanhã e bons negócios para vocês. Um abraço, tchau, tchau, gente.